ESPN Bom Dia, participar ao vivo aqui com a gente. E, mais uma vez, parabéns pelo acesso CSA na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Luciano. Bom dia, Elano, Mário, Gustavo. Bom dia a todos da mesa. É um prazer participar do programa. Eu só queria dizer o seguinte, eu só queria 3 jogadores desse elenco, mais o Elano, para eu montar meu time para o Campeonato Brasileiro. Pode ser? Esses reforços aí, seriam bem-vindos mesmo em qualquer time do mundo. Me dá só o Pelé. Dá esse 10 aí, como que é o nome dele? Pelé, né? O Cabo vai estar com a gente aqui, então eu abro para vocês fazerem perguntas. O CSA que conseguiu o acesso, mais um time aí que a gente sempre disse, Marcelo, aqui no programa, e a gente destacou bastante aí no finalzinho da temporada da Série B, como é prazeroso e como a gente fica feliz de ver um time do Nordeste como o CSA voltando à elite do futebol brasileiro, porque o nosso futebol nordestino tem que ser enaltecido cada dia mais, e é com enorme satisfação que a gente vê o CSA voltar a essa elite. Então vou abrir a vocês, por favor, Marcelo Cabo, fique em conexão direta com a gente agora. Prazer, Marcelo, bom dia, bom dia, prazer falar com você. Marcelo, você conhece outros centros, né? Trabalhando com sucesso em outros centros, já tinha acesso na carreira, inclusive. Agora, o que representa para o futebol de Alagoas, o futebol do Nordeste, obviamente, para o futebol de Alagoas, a volta de um time à Série A do Campeonato Brasileiro, você viveu isso, você vivenciou isso, né? É difícil conviver também com a pressão agora, porque imediatamente, quando mudou o ano, todo mundo já começa a pensar, né? E 2019 tudo. É uma pressão gigante para que não seja um amor de verão, né, Marcelo? Para que seja uma manutenção de um time durante muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Como é conviver com a pressão e, ao mesmo tempo, com a alegria de devolver o CSA à elite do futebol brasileiro, Marcelo? Bom dia, Mário. Prazer falar com você, querido. Realmente, a sua colocação foi muito plausível, porque o CSA não participava da Série A, tinha 31 anos, né? 31 anos. E o CSA vem de 3 acessos consecutivos, né? Da Série D para C, C para B, B para A. Então, assim, há um passado recente, o CSA esteve na 2ª divisão do Campeonato Alagoano, em 2008. E em 2015 o CSA não tinha divisão. Então, é um acesso meteórico onde a gente precisa ter um equilíbrio muito grande para poder entender essa ascensão do CSA e poder conviver com ela, entendeu? E saber da realidade que a gente vai encontrar na temporada de 2019. Realmente existe uma euforia muito grande por parte dos torcedores, de todos aqui. Quando eu cheguei aqui, o planejamento era para que a gente chegasse à Série A em 5 anos, né? Com uma ascensão passo a passo, mas conseguimos no primeiro ano de Série B. Então é que a gente possa ter um planejamento equilibrado, entender a realidade que a gente vai encontrar na temporada de 2019, que a gente deixe essa euforia só para a torcida e a gente tenha bastante equilíbrio para que a gente possa montar um planejamento muito sustentável, que a gente sabe também da dificuldade que a gente vai enfrentar na temporada de 2019. Marcelo, grande prazer, é o Gustavo que está falando. Parabéns pelo trabalho. A gente fala muito no início do Campeonato Brasileiro, né, sobre a expectativa, a projeção do que cada clube vai fazer na competição. E a gente vive uma situação muito irreal até com alguns clubes grandes, né? Clubes que entram, dirigente falando em luta pelo título, sendo que a gente sabe que na prática isso não vai acontecer. A realidade é muito mais dura do que o sonho de determinados clubes ou a realidade que já foi de alguns clubes e não é mais atual. Para o CSA, qual é a sua... Claro que tem muita coisa ainda até o Campeonato Brasileiro, mas já projetando o principal campeonato nosso. Qual é a sua conversa com a diretoria e qual é a conversa da diretoria com você sobre o objetivo do CSA no Campeonato Brasileiro? Gustavo, prazer falar com você, querido. A realidade do CSA dentro do Campeonato Brasileiro é a permanência, né? Como a gente fez na Série B, a gente tinha... Quando eu assumi aqui em fevereiro, a gente conseguiu conquistar um título estadual depois de 10 anos, e sim, a euforia começou a tomar conta dos torcedores, e eu fui bem claro nas metas que eu criei para a Série B. Primeiro era a permanência, que era o maior objetivo da temporada do CSA. Depois o acesso, depois
buscar o título. Então, não vai ser diferente no Campeonato Brasileiro da Série A. A nossa maior meta do ano é a permanência do CSA para a Série A de 2020. Claro, depois que a gente conquistar essa meta, sim, a gente vai pensar na próxima meta, mas a gente tem que viver dentro da nossa realidade, que é nosso primeiro ano, depois de 31 anos. O CSA ainda não participou do Campeonato Brasileiro nos moldes de ponto corrido, né? Ainda era um modelo de campeonato antigo, então a gente tem que viver dentro da nossa realidade, porque você sabe, né, Gustavo, a luta é desigual em termos de orçamento, a luta é desigual em termos de estrutura. Então a gente tem que fazer o que a gente fez quando a gente entrou na Série B, né? A gente entrou na Série B também como uma equipe que estava fadada ao rebaixamento. A gente era a 20ª no ranking. Então a gente foi passo a passo, criando um planejamento e executando ele para que a gente pudesse ter sucesso no final da competição. E o patrocínio da Caixa também, né? Então pode não parecer pouco, mas faz bastante diferença, né, Marcelo? Isso, Luciano. A gente está com essa dificuldade aí de início de ano, né? Não só o CSA, mas todos os clubes do Brasil. Esse novo modelo em que a Caixa Econômica vai entender os patrocínios, a gente não tem a confirmação do patrocínio da Caixa Econômica, é uma perda considerável, mas a nossa direção executiva, né, com o nosso presidente Rafael Tenório, o nosso presidente do Conselho Raimundo Tavares, já estão trabalhando uma outra opção, caso a gente não reforme com a Caixa Econômica. Marcelo, até para entender o planejamento do ano, da temporada, um time no Campeonato Alagoano e talvez aproveitar o fim dos estaduais para reforçar para o brasileiro, a questão financeira deve pesar, tudo, ou a ideia é ter um time que vai te dar solidez para disputar o brasileiro desde o início do ano? Não, Mário, é exatamente o que você falou. Nosso orçamento no primeiro quadrimestre ele é muito pequeno, porque o Campeonato Alagoano a gente não tem nenhum valor dado pela federação ou pela televisão. Então a gente entende esse início de quadrimestre com a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Essas são as receitas que a gente traz de competições. Fora o nosso sócio-torcedor, que nos ajuda bastante, e os patrocínios. Como a gente tem esse problema de início de temporada da Caixa Econômica, nós vamos criar um orçamento para o primeiro quadrimestre, fazendo uma equipe, e dessa equipe trazer uma base para o Campeonato Brasileiro. Aí sim, para o Campeonato Brasileiro nós vamos ter um orçamento maior, devido aos recursos que vamos obter da televisão, e assim a gente pensa em trazer 4, 5, 6 reforços pontuais para o Campeonato Brasileiro. Mais ou menos o modelo que a gente usou em 2019 do Campeonato Estadual para a Série B. Aproveitando que você está falando aí de reforços, a minha pergunta é em relação a alguns que chegaram no finalzinho de 2018 aí no CSA, talvez o destaque maior para o Luciano Castan, o próprio Regis, né, que foi contratado por vocês. Queria que você falasse um pouquinho desses nomes que chegaram por aí também. Sim, a gente trouxe alguns jogadores já para espelhar a nossa base para a temporada, como o Castan, como o Matheus Sávio do Flamengo, como o Regis, como o Patrick Fabiano, que foi um atacante que está 10 anos no Golfo, e eu trabalhei com ele em 2009 no Kuwait, e a gente conseguiu trazer também o Patrick Fabiano, e alguns remanescentes, né, que a gente tem como o Celcinho, como o Didira, como o Dauan. Então aí a gente trouxe também o João Carlos, que é o goleiro que foi da Ponte Preta, do Atlético Paranaense, que estava no CRB, e aí a gente começa a iniciar uma base para a temporada de 2019. Então a gente está tentando criar ali uma base, uma espinha dorsal, onde a gente trouxe o Castan, a gente trouxe o Regis, vai ser utilizado mais no meio campo e nos extremos, Matheus Sávio e o Patrick. É uma espinha que a gente quer criar para esse início de temporada. São 4 jogadores que a gente considera bastante oportunista a contratação dele, para que a gente já comece a fazer a base para a continuidade da competição. A gente está vendo um gol do Berola aí, que você deve ter visto esse gol umas 500 vezes, né, Marcelo? Dos jogadores mais experientes, como é que fica? O pessoal fica para a próxima temporada, para a atual temporada? O Berola, vou começar pelo Berola, é um jogador que a gente queria muito continuar com ele. O Berola foi meu jogador no Emirados Árabes quando eu fui auxiliar do Jorginho em 2014, e a gente trouxe ele para o Campeonato Brasileiro da Série B, retornando do México. Ele conviveu com algumas lesões, né, aqui, mas na reta final ele conseguiu se sair bem. Só que a esposa dele está
ter neném, ela é de Belo Horizonte, e ele optou em ficar no América em Belo Horizonte para que ela pudesse ficar perto da família. A gente não teve a oportunidade de renovar com o Berola. A gente também entendeu para esse primeiro quadrimestre que a gente precisava baixar um pouquinho a nossa média de idade, né, e transformar a equipe, o elenco, num perfil de elenco diferente do que a gente tinha no Campeonato Brasileiro da Série B. Um elenco mais jovem, um elenco com um perfil de dinâmica de jogo diferente, com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de intensidade, para que a gente pudesse, assim, criar uma base para a gente iniciar o Campeonato Brasileiro. Certo. Marcelo, mais uma vez, parabéns pelo acesso. Depois de 31 anos, é muito legal a gente ver o CSA de volta à elite do futebol brasileiro. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte, é claro, não só no estadual, mas também no Brasileirão em 2019. Obrigado pela oportunidade. Quero deixar um abraço aí pro Elano, né? Eu participei daquela seleção brasileira de 2010, eu era observador técnico, tivemos um pouco de contato, né? Infelizmente, aquela lesão do Elano nos fez muita falta durante a Copa do Mundo. Quero deixar um grande abraço aí para esse grande jogador e iniciando a sua nova carreira aí, torcendo para ele, desejando sucesso pro Elano, que foi um cara que eu tive um pouco de convívio, mas um cara que eu aprendi a admirar. Nós tivemos um momento lá em Oman, né, depois de um jogo amistoso, jantamos lá, batemos um papo, tive um convívio melhor com ele. Desejo sucesso aí pro Elano e para vocês aí todos, um início de ano aí abençoado, uma temporada abençoada para todos aí. Estaremos juntos aí durante a temporada. Fiquem com Deus. Tá Obrigado, certo, professor. Marcelo. Por favor, responda. Professor Marcelo, obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, né? Tivemos com a Marta aqui no Resenha. Parabéns pelo seu trabalho. Feliz pelo teu sucesso aí com o time, voltando depois de 31 anos. E que você também possa ter êxito nesse ano de 2009. Obrigado pelas palavras. Fiquem com Deus também. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.